Fala pessoal, tudo bem? A gente gostaria de compartilhar algumas dicas para vocês aí que têm interesse em, não sei, economizar, acumular algum tipo de patrimônio, ou tá pensando em, num futuro, sei lá, se aposentar cedo, com 40, 50 anos, aí. E queria trazer aqui algumas dicas de alguém que conseguiu, não sei, acumular um certo tipo de patrimônio ao longo da sua vida. Eu anotei aqui algumas perguntas a serem feitas e a gente vai estar compartilhando aí com vocês algumas dicas. A primeira é: quais foram os hábitos financeiros ou decisões, né, mais importantes que fizeram você implementar, que você implementou para alcançar um marco que você chegou, né, de acumular um patrimônio de mais de R$ 1 milhão? Bom, primeiro foi ter na minha cabeça sempre que eu precisava economizar, poupar. Não apenas economizar, mas poupar. Para que eu pudesse, com o tempo, não em curto prazo, eu não pensava em curto prazo, tipo 1 ano, 2 anos, mas eu pensava em acumular, né, poupando e o máximo que eu podia e fazendo com que aquele dinheiro ele fosse rendendo, mesmo que não fosse muito, mas que ele fosse tendo um rendimento mensalmente. Inicialmente, fui para a poupança, né, que é o que a gente geralmente você procura, né, que é o que Uhum. você aprende, né, normalmente com os pais. Né? Poupança. E eu fui vendo que a poupança era muito pouco rendimento, né, os juros pagos, que o retorno era muito baixo. Então, que eu comecei a pensar? Pô, eu tenho que guardar mais. Quanto mais eu conseguir poupar, melhor. E fui procurando formas de aplicar o dinheiro que me trouxesse um valor pouco maior do que a poupança rendia, né? Porque era muito baixo mesmo. Ainda é, né? Até hoje. A poupança não é um bom local para você deixar o teu dinheiro, principalmente se você quer acumular patrimônio. Né? Se você quer só acumular e ver ele ao com o tempo se desvalorizar, a poupança é uma delas, né? Porque como o rendimento é muito baixo, E a inflação é mais alta, né? você vai estar sempre perdendo, entendeu? Não vai, Parado já é ruim, né? é, você Parado vai, é pior, você vai ganhar um pouco, né, mas não se compara, né? mas ainda é melhor você ter na poupança do que você não Não tem economizar, você lugar não ter nenhum. nada. Pelo menos perde, mas não perde tudo, né? Não perde o tanto que você perderia para a inflação, né? É, porque é o Com o primeiro dinheiro passo, parado. né? Primeiro passo, você se habituar a ter sempre um dinheiro onde você todo mês aplica ali. Pode ser que seja. Todo mês, religiosamente. Vou aplicar, por exemplo, você não tem, mas eu não tenho dinheiro para aplicar, o meu dinheiro não dá para nada. Sempre dá. Mesmo que seja mínimo, né? Que seja um pouco. Se você conseguir deixar 10 E também quando a pessoa ela começa a juntar, por exemplo, coloca ali, ela começa a juntar R$ 50 por mês. Aí quando ela vê aquilo aumentando, ela fica, caramba, tá aumentando meu patrimônio. Aí ela começa a render alguma coisa, ela fala assim, nossa, se fosse 1.000, eu ia pegar tanto. muito Aí mais, ela começa a querer claro, enxugar o máximo que ela pode, né, pode para poder ter um rendimento maior, né? Porque Sim, quanto sim. maior o valor aplicado, maior você vai ter de É. retorno. Isso é óbvio. Mas como eu falei, é melhor você ter na poupança do que você não ter em lugar nenhum. Só deixar o dinheiro parado no banco lá, porque só o banco que ganha, né? Sempre. Então, enquanto você não conhece nada, tem pouco conhecimento sobre aplicação financeira, mercado financeiro, estuda. Coloque na poupança, vai estudando, vai aprendendo, para que você possa aplicar o teu dinheiro de uma forma segura. Às vezes é até melhor, né? A pessoa, às vezes, por exemplo, se a pessoa ela não tem nenhum tipo de conhecimento, às vezes ela tem o dinheiro e às vezes ela não, a pessoa que está assistindo a gente não tem dinheiro. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para investir, mas ela não tem o conhecimento. O ideal não é ela pegar e aplicar esse dinheiro de imediato. O ideal é ela colocar em um lugar seguro, por exemplo, coloca lá no CDB, CDI e tal, pelo menos vai estar rendendo alguma coisa, e começa a estudar formas para que aquele dinheiro te renda mais e mais a cada mês ou a cada ano que passe, né? Que assim ela vai encontrar outras formas melhores e variadas, né? Para que ela alcance um rendimento ainda maior. Então, eu comecei com a poupança. Depois, com o tempo, eu fui estudando, né, aprendendo.
Aí conheci os CDBs, CDIs, Tesouro Direto. E aos poucos eu fui migrando, colocando um pouco em cada um. E depois de que eu comecei a ver que dava resultado, que realmente estava aumentando o patrimônio, eu fui estudando mais para procurar outras formas que me trouxessem mais rendimento, para que eu o tempo não passasse e o meu dinheiro só desvalorizasse e eu ficasse sempre atrás, né, sempre atrás da inflação. O ideal é o quê? Que você esteja sempre à frente dela, para que o teu dinheiro realmente, né, tenha um aumento maior, né, e tenha valor, né, se valorize realmente, né? Não seja aquela coisa imaginária que você acha que está rendendo, está valorizando, mas na verdade não está, né? Não tá valorizando nada. Não está. Então, com o tempo eu passei para aplicar em ações, fundos imobiliários, mas antes disso, o que eu comecei a fazer? O dinheiro que eu comecei a acumular, eu já, paralelo com a casa que eu já morava, né, eu comecei a acumular mais para poder comprar uma outra casa. Porque a minha ideia era o quê? Bom, se eu comprar uma casa onde eu possa alugar, o dinheiro do aluguel, eu faço o quê? Aplico e vou ter mais rendimento ainda. Aí comecei a procurar casa. Encontrei uma casa onde eu conseguia dividir ela em 3 casas de 2 cômodos e banheiro. Aí o que eu fiz? Realmente consegui. Comprei, só fechei uma parede da casa e a casa da frente ficou 2 casas. E no fundo tinha uma outra casa também com 2 cômodos de banheiro já separado. Então, logo de início, eu comprei e já aluguei as 3. Então eu tinha 3 rendimentos mensais de aluguel, né, que me trazia muito maior do que se eu estivesse deixando na poupança, ou no CDI, ou sei lá onde fosse. Né? Então, aquele dinheiro ali, foi o dinheiro que eu recebia, eu aplicava em quê? Aplicava em melhorar a condição da casa, quando eu podia, comprei um outro terreno onde eu construí uma outra casa, né, que tenho até hoje, construí uma outra casa e fui lá nessa casa, eram na verdade 3 casas também. Mas quando o senhor começou, assim, a primeira casa do senhor, quando o senhor comprou, qual foi o primeiro patrimônio que o senhor teve? Primeira, tipo, Primeiro, a primeira coisa que o senhor teve, assim, primeira, que coi- considerado seu, patrimônio seu. primeira coisa que eu tive que era meu, foi realmente uma casa. Só que presta atenção como que as coisas Mas o senhor não funcionam. comprou carro, moto, ou sei lá, Não, algum outro tipo de... não. Eu, Primeira coisa do seu... eu não comprava isso, por quê? Porque na minha cabeça, carro, Mas quanto o senhor, nessa época o senhor ganhava quanto? Quando o senhor comprou, teve o seu primeiro patrimônio? ó, Na época, né? o salário mínimo do Brasil está 1.400 e pouco, né? Acho que não É sei, né? 1.400 e poucos reais. Na época, eu ganhava um incrível 1.600 e poucos reais, mais ou menos, tipo uns 200 reais a mais do que era o salário mínimo. Mas reais ou Não, cruzeiro? reais. Não, na época não. Na época Na época eu cruzado, nem sei o cruzeiro. que era. Que era cruzado novo, era cruzeiro real, era real, Mudava sempre, né, né? cruzeiro. Mudava demais, né? Cruzado novo. E era uma época que a Inflação. inflação chegou num patamar tão louco que a gente chegou a ter 87, quase 90% de inflação ao mês. Então imagina, não tinha nem como você deixar dinheiro parado, porque você tinha que dar um jeito de fazer ele render, senão você estava na roça, né? Então o que eu fiz? Pôs na minha cabeça, falei, poxa, eu tenho que comprar um terreno para construir uma casa, porque uma casa pronta eu não consigo comprar. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que ir guardando dinheiro, foi no meu primeiro emprego, né? Vou guardando dinheiro. Nessa época eu pagava aluguel, Então. Porque tem pagava... muita gente que, por exemplo, tá assistindo agora, né? Ela vai ver a gente. E ela vai falar assim, mas você tinha dinheiro, por isso que você conseguiu comprar. Não, Como é que você pagou o aluguel, fazer isso, ninguém isso, dava. aquilo? Eu tinha esses 1.600 e pouco, que era o meu salário. Então. Então, eu pagava aluguel, era num quarto só, mas era um aluguel. Aham. Pagava aluguel, pagava colégio técnico de eletrônica que eu estudava. E tem muita gente que às vezes não quer fazer isso, né? Ela não, por exemplo, que nem na Europa a gente vê muito a questão das pessoas morarem, por exemplo, num quarto, até elas conseguirem se estabilizar e etc, conseguir um bom trabalho. Tem pessoas que elas não querem pagar o preço, elas querem começar
de cima. Elas querem ter uma boa casa, isso, aquilo outro, e também acumular. Elas não pensam que, às vezes, talvez se hoje elas, vamos dizer, sacrificar um pouco ali o luxo, o conforto, o bem-estar, para que no futuro, né, daqui a pouco, ela possa aproveitar isso, ela não consegue ter essa visão, né, essa percepção de que é melhor sacrificar um momento, agora, para no futuro, daqui 5, 10, 15 anos, desfrutar e ter uma vida muito melhor do que você ter uma vida boa agora, mas no futuro você ter que ficar dependendo de trabalhar, se matar, de trabalhar muito para continuar mantendo aquela vida que você começou lá atrás e você não quer voltar mais, porque agora você já vive, tem uma condição razoavelmente boa ou uma condição razoavelmente estável ali, que você tem sua casa, você tem suas coisas, você não quer sair dali, ela não quer sair do conforto dela. E também às vezes é por isso que muitas pessoas vêm, saem do país ou imigram, vai para outros lugares e eles não conseguem se adaptar, porque já estão acostumadas, né? Já estão acostumadas a ter esse conforto, esse bem-estar ali e não conseguem se adaptar à diversidade, né? A problemas, etc. Então, é importante a gente falar que eu nunca pensei em curto prazo. Se você quer acumular patrimônio, não adianta você querer pensar em curto prazo, porque não vai ter como. Então, 10 anos no mínimo. 10 anos não é nada para quem começa cedo, que é o ideal. Quando eu comecei, meu primeiro emprego mesmo, certo? Que eu tinha carteira assinada, foi onde eu comecei a ter um salário fixo ali, onde eu pude realmente começar a me planejar, né, fazer um planejamento financeiro onde eu pudesse guardar algum dinheiro. Eu tinha 24 anos, não tinha 24, tinha 20 anos mais ou menos. 20 anos, primeiro emprego. E sem saber com que ia trabalhar, né? Não sabia nada. Não tinha qualificação nenhuma, não tinha nada. Então eu pensava sempre assim, ó. Eu tenho que arrumar um emprego. O senhor acha que foi um pouco de sorte? O senhor teve? Ou o senhor acha que foi o motivo de você ter network, que o pessoal fala hoje, né? Que é a questão de conhecer outras pessoas, ou ter amigos que conhecem amigos, vamos dizer assim. Por exemplo, conseguir o primeiro trabalho, mesmo sem ter qualificação, entrar numa carreira que te proporcionou construir as suas coisas, né? Ter a sua própria casa, etc. Eu não acredito em sorte. Não acredito em sorte, porque senão eu ficava só jogando na loteria, né? Para ver se eu ganhava. Não acredito nisso. Eu acredito assim, que você tem que procurar ter realmente um relacionamento, um network, onde você consiga conversar com as pessoas, buscar informação, se socializar com as pessoas de modo que você possa, no contato com elas, de repente você encontrar alguém onde te abra uma porta, que foi o que aconteceu comigo no primeiro emprego. Mas a partir daí do emprego, foi isso aí que me fez virar uma chave, né? Falei, pô, agora com um salário, eu tenho como pensar e planejar para realmente criar um patrimônio. Só que eu nunca pensei em curto prazo, porque curto prazo não tinha como, né? Você ganhando 1.000 e poucos reais, né? Equivalente hoje, né? A 1.000 e poucos reais, não tinha como você criar um patrimônio, construir um patrimônio em poucos anos. Então eu comecei a pensar nisso e coloquei na minha cabeça uma meta. Eu vou pagar aluguel no máximo 5 anos. Agora, como que uma pessoa ganhando um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, pagando aluguel, pagando colégio, todas as despesas que você tem, vai ficar pagando aluguel 5 anos, vai comprar um terreno e construir uma casa? Eu não pensava na dificuldade. Porque se você pensar na dificuldade, você nem começa. Porque você já começa a ficar botar. pensando nos problemas. Como posso dizer? Para você chegar, né? Para você conseguir conquistar alguma coisa, você nunca fica pensando no que você está no problema que você está vivendo, mas em como eu vou fazer para conseguir ter uma renda a mais. Por exemplo, o que eu tenho que fazer para conseguir pagar o aluguel e ter mais uma coisa, e sobrar mais R$ 500 para mim conseguir juntar e
conseguir pagar a minha casa, etc, ou pagar alguma outra coisa, né? Porque se a pessoa ficar pensando, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu tô com esse problema aqui, tem que pagar isso, tal, 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 ela fica acumulada naquilo, ela fica presa naqueles problemas e não consegue pensar numa solução ou em alguma coisa que vai fazer com que ela consiga ter uma renda a mais, ou consiga ter alguma coisa que vai fazer com que ela enxugue os gastos, não sei, que faça com que ela chegue num É. objetivo, né? Então eu pensava assim, ó, a gente tem que viver simples. Então eu pensava, bom, quanto menos gasto eu tiver, mais eu vou conseguir fazer sobrar para eu poder conseguir poupar e investir. Então eu enxugava o máximo que eu podia, cara, sem deixar de viver também, você não Uhum, pode claro. ficar naquela Viver a neura, vida miserável também só porque você você quer. quer também não, isso aí não é saudável, né? Então o ideal é o quê? Enxuga o máximo que puder e pensa sempre quando você for comprar alguma coisa, eu preciso disso realmente? Eu preciso comprar isso? Ou eu só quero comprar só por impulso? Né? Então eu pensava sempre assim, vivia com o simples, né? Sem deixar de viver e acumulava. Com 4 anos eu saí do aluguel. Comprei um terreno, surgiu uma oportunidade sempre com esse network, conversando com um e com o outro. Por isso Comprei o que, terreno, por isso que é importante a pessoa não ficar parada, né? não, Esperando as vou coisas ficar parado. acontecerem, né? E assim, o que eu fazia? Procurava alguma maneira também de ter uma renda, né, extra. Além do trabalho, procurava uma coisinha aqui, outra ali que dava para fazer, como eu trabalhava com elétrica. Então eu também, só que não era elétrica residencial. Então quando aparecia uma instalação de uma casa para fazer, um conserto, uma coisa ou outra, tá, eu pegava aquilo lá e aquilo era uma renda a mais para eu poder também acumular. Consegui construir, mas assim também sempre com esse relacionamento com as pessoas. Consegui encontrar um, um pessoal que construía a casa, que se juntou no mesmo local onde eu comprei, juntou todo mundo para comprar material, sairia mais barato que compraria Todo em mundo junto. quantidade maior, né? E aí a gente economizou, Encontrou uma solução, né? contratamos vários pedreiros, E aí o e pessoal foi. o Foi pessoal onde isso? meteu o pau lá no telmo. Ah, Aí o pessoal foi assim que foi. fizeram lá? Aí o pessoal se juntou, construiu o básico das casas sem laje. Cara. Levantou toda a estrutura tal, sem a laje. E aí a laje todo mundo foi colocando depois, cada um a sua. Né? E aí com 5 anos, com 4 anos a Inclusive gente foi virou assim que fizeram asfaltar a rua de cima lá, como que era? é, Como é o nome da rua de cima? São Jorge. Não, Avenida São Jorge. não, a avenida depois da Sergipe, Amazonas. na Amazonas, né? O Ah, pessoal que se foi, uniu, se juntaram, aí a prefeitura não resolvia, não fazia, o pessoal se juntou e resolveu o problema. Ou seja, em vez de ficar esperando, buscaram uma solução para o problema e resolveram o problema. Não ficaram parados, esperando, ah, o governo é injusto, ah, o governo de esquerda, o governo de direita, ah, blá 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 blá. Você tem que buscar uma solução para, se você não fizer, ninguém vai fazer, né? é. E não é sorte. É você buscar sempre. Você, Tá sempre ali, né? você Buscando, uma hora criar você... uma meta, focar naquilo e trabalhar para conseguir aquilo ali. Não ficar colocando obstáculo, nem pensando em alternativa de saída, de É. fuga. Porque senão, na primeira dificuldade, você para, você desanima, você perde, você deixa de lado aquela meta que você criou, porque por causa de uma dificuldade que ia aparecer, né? É. E aí você não consegue atingir. E como eu pensava em longo prazo, quando eu consegui a casa, que eu construí, que eu saí do aluguel e fui morar na casa, nessa casa aí, foi uma época muito ruim mesmo no país, onde o antigo presidente lá confiscou a poupança de todo mundo, o dinheiro de todo mundo. Chegou numa sexta-feira à tarde, ele fechou todos Qual era os o nome dele bancos, mesmo? Oh, o Fernando Collor de Fernando Mello, Collor. fechou todos os bancos e confiscou o dinheiro de todo mundo que estava ali. Então você imagina, você é, amanheceu o dia com teu dinheiro lá poupado ali, guardado, rendendo, e chegou, virou a noite do sábado, Não você não tinha tinha, mais teu nada. dinheiro já era. Não tinha não, velho. Tava preso, né? Você não podia Estava fazer nada. preso e ele Era um dinheiro devolveu, que ninguém sabe quando que ia devolver, e quando devolveu, o pessoal nem sentiu, porque o dinheiro já estava já tão... a inflação já tinha Anos e comido anos ele tudo, depois, né? muitos anos depois, e inclusive nessa época teve gente que se suicidou, né, tirou a vida e tudo. Foi uma época muito terrível, né? Então quer dizer, até nessas horas você não pode desanimar. Ou seja, problemas não foram o que não faltaram, né? Não, Pra desistir, pra não, falar, ah, não, tá difícil, eu vou
seja, e às vezes, que eu ia falar, o senhor estava falando aqui, às vezes a pessoa, ela, o senhor falou, né, tem que buscar e procurar e etc. E às vezes nessa busca, nessa procura e etc. que a pessoa faz, só de não estar parada, às vezes ela nem encontra o que ela está buscando, mas às vezes ela encontra uma coisa melhor, né? Uma oportunidade às vezes até melhor do que aquilo que ela, que nem quando o senhor começou na elétrica lá, na ITS, né? Na ITS. O senhor estava buscando uma oportunidade, trabalhar em alguma coisa, mas não esperava que iria encontrar uma oportunidade que iria te alavancar. Não, só tendo ideia. Foi lá que eu comecei, fui direcionado, né? Encontrei pessoas que me deram bons conselhos, eu me direcionou Direcionando. no rumo onde eu também percebi que seria o melhor para mim. É. Isso é importante. Isso é importante. Mas aí a gente pode. Tem muita sobre coisa isso para. depois. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda, muitos assuntos que podem ser falados aqui, tirar dúvidas e ajudar o pessoal que está começando. Que às vezes a gente vê o pessoal na internet só quer vender o curso disso, de como você vai ficar rico, etc, etc. Mas, por exemplo, se a pessoa, ela, por exemplo, ela tá agora mesmo, se você tivesse agora, começando agora, tivesse com voltasse no tempo, tivesse com seus 23 anos, e você recebesse seus R$ 1.400, né? Que é hoje, né? No caso, é o salário mínimo do Brasil, né? Lá no Brasil, o salário hoje é 1.400 e alguma coisa, né? 1.400. 1.400 e pouco. Então, o que o senhor faria para começar a pensar em comprar a sua casa própria, pensando em acumular o seu patrimônio, em ter algum certo tipo de patrimônio, seja a curto ou a longo prazo? Ó, inicialmente, com um salário desse, eu não ia pensar em comprar casa de cara, igual eu pensava. Certo. Terreno, né? Terreno para construir e tal. A menos que surgisse uma oportunidade. Que nem surgiu, né? Às vezes eu acho que é o ideal, né? A pessoa, às vezes, se ela tiver uma oportunidade de comprar um lugar assim que seja, mesmo que seja distante, que não, hoje ninguém tem a visão, né, de que aquilo pode um dia, mas ela tem a oportunidade, ela tem ali, mesmo que seja, por exemplo, surgiu uma oportunidade para você comprar um terreno de R$ 5.000, ela vai lá e investe. Repara Repara na região, né? Verifica se tem potencial de melhora, né? A prefeitura, Crescimento, da né? prefeitura ir lá fazer os melhoramentos que precisa para que a Questão de região, transporte. principalmente transporte público, é imprescindível, né? Nessa casa inicial, nesse terreno que eu comprei inicialmente, era um lugar onde, quando eu comprei, você tem uma ideia, quando eu comprei, aí você não podia nem ir lá, eu comprei no escuro. Cara, Então você vê, eu sabia onde que era, mas a gente não podia entrar no terreno ainda, porque a pessoa que vendeu, ela ainda estava lá, e ela tinha 3 meses para poder sair dali. Então ela não queria ninguém lá apurrinhando, era um monte de gente, né? Então foi feito o quê? A gente pagou, depois de 3 meses, o pessoal saiu de lá, aí foi que entrou a terraplanagem, aquela coisa toda, mas a região é uma região pobre de periferia. Você olhando lá, você fala, poxa, tinha gente que teve gente, amigo meu, que comprou, que vendeu em seguida, porque a esposa não quis, depois de anos voltou lá e ele não reconhecia mais. Não sabia. Porque falta de visão. Quando eu olhei a região, eu falei, não, essa região ela vai melhorar, porque a cidade ela vai crescer mais. E o único lugar de expansão que tinha era para lá, né? Não, então, e não era uma região afastada do centro assim, porque 20 minutos? Não, o centro de carro dá 10, 12 minutos ali no máximo. Então era uma região que não era longe do centro. Mas que não tinha muitas habitações ainda. Não tinha habitação, não tinha carro. Por quê? Porque o pessoal ainda estava muito buscando na região central, aquela região mais próxima do centro, muito mais próxima do centro. Onde já tinha população. 15 minutos do centro não é nada, né? É muito rápido, né? Muito perto, né? Então, eu tive essa visão de enxergar que ali tinha um potencial de melhora, né? Daqui da região. E comprei. Mas hoje, para começar hoje, eu não faria isso, a não ser que surgisse uma oportunidade assim. Como essa. Né? Eu faria o quê? Hoje, eu começaria investindo em fundos imobiliários. Que, aliás, não é uma coisa que eu vou me aprofundar mais agora. Mas eu compraria fundos imobiliários, que nada mais é do que você está comprando uma casa, um shopping, pedaços, né? De um shopping, de uma casa, de galpão logístico, né? de lojas. Você compra e você recebe. Você comprou hoje, no mês que vem você já está recebendo aquele aluguelzinho. É pouquinho?
Depende da quantidade de cota que você tem. Por exemplo, se você tem 1.000 cotas de um fundo, é um valor que você vai ter todo mês. Se você tem 2, 3, 4, é outra coisa. Só que aquilo, é isso que você tem que pensar. Longo prazo. Hoje, com R$ 70, você compra uma cota, 6 fundos imobiliários, uma cota de cada. E também, dependendo, tem fundos de fundos, né? Que é, dependendo... Tem gente que fala que não vale a pena, mas dependendo de qual fundo que você vai investir, alguns valem a pena. Por isso que você tem que primeiro estudar, né? Você não tem que pegar, só porque a gente está falando aqui, você tem que ir lá, então agora eu vou comprar fundos imobiliários. Não. Você tem que estudar, ver qual é o melhor fundo, ver, estudar, sentar. Característica dos fundos, ver se ele é um fundo estável, que tem um Olha patrimônio... uma dica muito boa. Entra no ChatGPT, tem um ChatGPT hoje. Se você entrar no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, quais são os fundos para uma pessoa que está começando hoje a querer investir? Ele vai colocar os fundos imobiliários mais seguros, e aí você pode perguntar para ele. Se você não sabe o que é ChatGPT, aí você tem que pesquisar na internet. Entra no Google, fala, o que é ChatGPT? Aí ele vai te mostrar. Acredito que muitas pessoas sabem, mas tem muitas pessoas que... A verdade é que não sabem, né? Apesar do crescimento absurdo, né? Mas muitas pessoas não conhecem. Mas se você não conhece, entra no Google, pesquisa ChatGPT, faz o cadastro lá e começa a estudar, a fazer perguntas. E ele vai te dizer quais são os fundos imobiliários hoje no Brasil, ou até fora do Brasil, que você pode investir e que vai te trazer um retorno a longo prazo, que são seguros, que vai te trazer um retorno a longo prazo. Aí você pode dizer para ele 10, 15, 20 anos, lá ele vai te dizer, vai falar sobre tudo. Olha, uma coisa é certa, você tem que ter pelo menos aí, uns 5, 6 anos de investimento para você ter um retorno bom. Um bom retorno, que eu falo. Por exemplo, você tem fundos imobiliários com base em 10, que ele é até R$ 10. Só que às vezes tem uns que valorizam um pouco mais do que esses R$ 10. Tem fundos muito bons, bem mais seguros, né? Onde você consegue ter esse rendimento mensal com valor baixo de cota. E tem fundo do base 100, que ele custa tipo 50, 60, 70, 80 reais, 100 reais, 120 reais, 130, depende. E tem esse fundo que é base 10, que você consegue comprar uma cota com R$ 10, você compra uma cota. Com R$ 7, você compra uma cota. Tem fundo de R$ 6, de R$ 5. Só que você tem que estudar o fundo para ver se aquele fundo ele é mais seguro. Quais são as características do fundo? Qual é o patrimônio daquele fundo? Você não pode investir num fundo que tenha sido criado recentemente, porque ele não tem muito que você estudar dele. Tem que ser um fundo com um histórico mais antigo, né, de tempo, para que você possa verificar ao longo do tempo qual foi a trajetória daquele fundo, se realmente ele traz o pagamento recorrente nas cotas, né, de dividendos, na cota que você vai receber mensalmente, para que você também não crie a expectativa de falar, vou ganhar muito nesse fundo, e às vezes é um fundo que é um fundo de um negócio só. Por exemplo, um fundo imobiliário, onde ele tem um fundo de shopping, por exemplo, que é um único shopping. Só tem um shopping, nesse fundo só tem um shopping. Esse é arriscado, porque se aquele shopping, por algum motivo, der um problema, você fica sem receber nada naquele tempo que tiver ali. Agora, se você pega um fundo imobiliário que tem 10, tem 5, 6, 10 shoppings, então a possibilidade de você ter problema com esse fundo é muito pequena. Porque mesmo que dê problema num shopping ou dois, todos os outros vão estar te dando muito rendimento. Então a ideia é essa. E o bom é que eles podem recuperar. Esse fundo pode recuperar aquele shopping que deu problema, ou eles podem adquirir outro, não sei. Sim, inicialmente, o fundo geralmente é o quê? Ele trabalha com aluguel. Ele tem aquele shopping ali. Quem que paga para você esse dinheiro, esse rendimento mensal? Os aluguéis daquelas lojas todas que alugam shopping. Né? Loja de calçado, loja de roupa, eletrodoméstico, essas coisas todas, tudo que tem ali, eles pagam o aluguel para o fundo. E o fundo repassa para quem compra os fundos imobiliários, as cotas. Entendeu? Então, hoje eu começaria comprando isso aí. Então, é uma coisa que você quer ver, com 60, 70 reais, você consegue comprar 5, 6 fundos, 5, 6 cotas de fundos. Uma cota de cada fundo, você diversifica.
Então todo mês, poxa, como se você se esforçar um pouquinho, se você não quer comprar 6, então, nossa, eu tenho 50. Então compre de 5 shopping, de 5 fundos. Ou não dá para comprar 5, compre de 4. Mas Mas compre, começa, só compre, começa, né? O compre porque, importante é começar, né? claro, porque de qualquer maneira, no mês seguinte você já vai estar recebendo o dinheirinho a mais. E Você vai aquele acumulando. dinheiro vai te fazer, quando a pessoa vê, nossa, tá Parece que rendendo. não, parece que não, mas por exemplo, você fala assim, pô, eu vou pôr todo mês 50 reais. Todo mês você vai colocando. Na medida em que aquele valor que você vai recebendo, ele vai crescendo, chega um determinado mês que você já começa a receber 50 reais, por exemplo, de rendimento. Então aqueles 50 que você pagava para poder comprar aquelas 5 cotas, você pode pagar, continuar comprando, gastando aqueles 50, comprando mais cotas, 5 cotas, e mais 5 cotas do rendimento que você recebeu todo mês, ou seja, reinvestir o que você está recebendo. Então, em vez de você comprar 5 cotas por mês, você já vai estar comprando 10, porque 10, 5 é do que você está pagando normalmente no mês que você está comprando, e 5 do que você já recebeu de rendimento. Então, você vai reinvestindo. É onde você vai aumentando o teu patrimônio, as tuas cotas, e com esse aumento de cota, mais rendimento você vai ter. Por exemplo, se você recebe tanto de valor, com aqueles 50 que você colocou, imagina, você dobrou, porque aqueles 50 que você tá recebendo por mês, ele já vai estar mantendo aquele valor que você vinha recebendo. E quando você joga mais 50 em cima, dobra aquilo que você estava recebendo. Então, na medida em que aquilo vai dobrando, você vai vendo aquele dinheiro caindo todo mês e vai te animando e você vai comprando mais. Então, a possibilidade de você conseguir um patrimônio mais rápido aumenta e aumenta muito do que você querer comprar um terreno E sem, para construir, e sem o porque risco do terreno dele, do aluguel também, porque às vezes a pessoa não quer pagar, né? Então, a pessoa, não é que não quer pagar, às vezes a pessoa não fica dá algum problema. desempregada, algum problema, etc. E ali no fundo é quase certo, é assim, nada é 100% de certeza, mas é muito mais seguro, né? Do que você ter casas para alugar. Sem contar o trabalho que você tem que pagar, e tem desgaste da casa, e tem IPTU, e etc, etc. Tem que estar reformando, tem que estar fazendo Sim, isso, você tem aquilo. que estar Tem que fazendo estar manutenção preocupação de estar sempre. fazendo. E o Tem que estar inquilino também, nem sempre você consegue pegar pessoas, né, que se preocupam em boas. cuidar daquilo que está alugando. E com fundos não, você só tem que se preocupar em investir e reinvestir naquilo que você está recebendo. E assim, estudar. Não vá porque alguém deu uma indicação, você vai comprar cegamente, sem estudar, para ver se aquilo ali realmente está dentro do teu perfil ou não. Investir sempre aquilo que você consegue investir. Nada além por ganância. Ó, eu coloquei, é 50 que eu vou colocar? É 50, todo mês eu vou colocar 50. Se sobrou mais, em vez de você pegar e deixar guardado no banco, compra de cota. Vai assim, quanto mais você conseguir poupar, fez uma renda extra, compra mais de cota, vai comprando. E assim você vai vendo o teu patrimônio aumentar, porque conforme aquele dinheiro vai aumentando, você vai vendo cair na tua conta, vai te animando a comprar mais. Mas assim, é uma coisa que a gente pode conversar melhor É. mais para E frente, ninguém tá. E trazendo ele. até alguns fundos, É. né, mostrando para vocês quais são os fundos que existem, para que possa também estudar e verificar se faz sentido ou Faz não para sentido. você aquela E aplicação. também, ele não tá falando que você não tem que investir em casa. Se você quiser fazer isso, você faça isso. Claro, Ninguém, claro. ninguém tá falando que você tem que Estou fazer falando isso. que eu É, faria. eu Eu faria. faria e... Mas o senhor se arrepende de ter Não, comprado? Então, de jeito exatamente. nenhum. Eu só tô mostrando caminhos melhores que ele poderia ter percorrido. Não quer dizer que seja bom ou que seja ruim a forma que ele adquiriu aquilo que ele adquiriu, né? Mas que hoje provavelmente ele teria começado de uma forma diferente. Beleza? Esse aqui é o que a gente gostaria de trazer para vocês. A gente vai estar compartilhando mais coisas aí. Se você gostou, deixa aí um comentário falando o que você achou ou do que você gostaria de saber. A gente vai responder. E quem sabe a gente não faz um vídeo falando sobre aquilo que vocês falarem aí, tá bom? Se puder, curte, compartilha com alguém e se inscreve no nosso canal aí. Está começando e acredito que vai agregar valor aí na vida de vocês de alguma forma, tá bom? Valeu, obrigado! Tchau.